Coloca aí na tela, vamos lá, nossa mensagem. Sempre estamos trazendo a explicação bíblica da palavra de Deus. E hoje Mateus capítulo 12, verso 39. Olha aí, mas lhe respondeu e disse, isso aí nós pregamos na semana passada, uma geração má e adúltera pede um sinal, não é isso? Porém, não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Muito bem. Queridos, a nossa temática vocês já estão vendo aí, qual o melhor pregador? Tem gente aí que se debate. Uma das coisas que eu sempre oro, sempre, é que Deus nunca deixe eu achar que eu sou bom pregador e que nunca deixe eu ter inveja de pregador nenhum. Quer dizer para os irmãos, sempre é minha oração. Inveja de pregador nenhum e nunca que eu me ache pregador. Porque o grande problema e a grande derrota vem quando você se acha. Não é assim? A derrota de um homem, ela começa quando ele se acha que é alguém. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 15, 10, ele diz, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E quando houve aquele personalismo, aquela elogio da igreja de Corinto, fazendo preferência entre Apolo, entre Cefas e Paulo, ele deixou bem claro no capítulo 3, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. E ainda ele tem um alerta para cada um de nós. Pode colocar aí na tela 1 Coríntios 3,10, ele diz, veja cada um como edifica. Nunca busque, olha a verdade aqui de Deus para a igreja e para os pregadores e pastores, nunca busque ser famoso, aqui não é lugar de gente ser famoso. Jesus não tem nenhum compromisso de tornar pastor Aziel Gomes, pastor B, pastor C, famoso. Porque o propósito de um pregador é simplesmente falar de Jesus, que salva. Então não existe essa de você dizer, Deus está fazendo fulano muito grande. Não, Deus está abençoando, Deus está usando. E Paulo, quando ele diz em 1 Coríntios, ele diz, porque pela graça de Deus eu sou o que sou. Você pode observar que ele diz, eu trabalhei mais do que todo. Aí ele bota uma vírgula e volta. Eu não. A graça de Deus, né? Assim, Pádua, ela não foi para comigo em vão. Então escute bem, que não existe essa de pregador famoso. Hoje tem, porque tem uns que não sabem qual é o propósito do evangelho. Eu li um teólogo que diz que os pregadores de antigamente, se eles forem olhados pela ótica da Bíblia na atualidade, eles foram derrotados. Porque Paulo fugiu de cidade escondido, jogado dentro de um cesto, morreu por causa do evangelho. Qual era a glória nisso? Humanamente não tem glória nenhuma. Naquele livro História do Cristianismo, dizem que quando Timóteo estava pregando em uma rua, alguém veio com um porrete, meteu na cabeça dele que um miolo desceu. E aí, qual é a honra disso? Qual é a glória? Veja que a glória deles estava em perseverar servindo ao Senhor. Agora, ser famoso, apenas você pregando para ganhar nome, aí sim, aí é fácil. Ganhar grande cachê, aí é fácil. Mas não havia isso nos homens de Deus na Bíblia. Não havia, de maneira nenhuma. Então, os homens de Deus que compreendiam a palavra de verdade, eles faziam isso. Olha o que Paulo diz aí.
E veja cada um como edifica sobre. Quem tem que ter cuidado de como está edificando, quem é? Sou eu. Eu tenho que saber que tipo de material eu estou colocando no meu edifício. Então é muito importante que todos compreendam essa particularidade. Mas vamos lá para a nossa introdução. Qual o melhor pregador? Pastor Aziel, qual é o melhor pregador do Brasil? Qual é o melhor pregador do mundo? Um dia desse o irmão disse para mim: Pastor Aziel, hoje o Brasil não tem grandes pregadores. E eu fiquei só ouvindo, que eu não gosto de debate, eu não gosto de... O outro dizia: o melhor pregador é o fulano de tal. Ele expõe, e eu vou falar aqui mais ou menos de 10 tipos de pregador. O primeiro pregador que eu quero falar aqui, observem bem, porque hoje a rede social, o YouTube, o TikTok, ele vai dizendo qual é o melhor tipo de pregador para a sociedade. Eles vão dando pela mídia, eles vão dando o perfil, vão dando o formato, a caricatura de qual, o estilo, isso, está aí a palavra, o estilo do melhor pregador. E os crentes também estão indo na onda. Estão indo na onda. Eu gosto é do pregador fulano, eu gosto é do Beltrano, é porque ele é bom nisso, é porque ele é bom naquilo. Mas hoje nós vamos desmistificar tudo isso aí. Qual o melhor pregador? O irmão já botou ali. Tá aí, se vocês analisarem, eu começo aí pelo carismático. O pregador carismático, muita gente gosta dele. Carismático. Ele é aquele que gosta de dar ênfase às experiências espirituais. Ele, quando começa a pregar, ele não chega nesse púlpito normal como eu. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, pastor Douglas, Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos, Pai do Senhor, pastor. Ele já chega com um ar de superioridade, de que só ele tem contato com os céus. Ele já entra aqui, é o carismático. Ele quer mostrar que só ele tem acesso aos mistérios. Aí os homens tudinho estão sentados, ele já entra assim. Glória. Quase flutuando, que a igreja tinha um irmão lá em Coroatá, que quando ele viu um pregador desse tipo, ele disse: o céu está baixando. Ele: chegou, pastor Aziel. Ele disse: meu Deus do céu, que besta. Só porque o pregador, que era do estilo dele, ele já gostava daquela caricatura, daquela imagem. O pregador carismático, ele quer ser personalista, ele quer contar só coisas que ele tem de experiência espiritual. Ele quer dar um glória a Deus que tu nunca vai dar do jeito dele, que até tu tenta imitar, porque ele quer ser carismático. Irmãos, os dons nunca foram dados para exaltar ninguém. 1 Coríntios 12, a Bíblia diz que os dons, ele vem para a edificação da igreja. Um pregador não tem um dom para mostrar que é mais crente do que ninguém. E nós vamos ver isso aqui hoje. Então, esse pregador carismático, meus irmãos, ele gosta disso. Outra, cada palavra dele, 2 palavras, uma é língua estranha. 2 palavras, uma. E tem deles que dispara. PPT, patapato, PT, PT, PT. E toca no mundo grande. E Bíblia nada. E Paulo, ele disse assim, 1 Coríntios 14. Eu prefiro dizer uma. Meu Deus do céu, vamos estudar a Bíblia, gente. Eu prefiro dizer uma palavra em língua compreensível do que quantas? Do que 1000 em língua desconhecida, porque a língua estranha, leia, você pode ler, por exemplo, se você pegar os grandes pentecostais, você vai analisar que eles tratam, e a própria Bíblia diz, que o dom de língua, ou a língua estranha, ela edifica aquele que fala, ela não edifica quem está ouvindo, não é isso? Só edifica ele, ela só tem utilidade para ele. Agora, se a língua estranha, alguém é usado com o dom de interpretar, aí pronto, vem uma mensagem para... Tem pregador que diz que a mensagem virou uma mensagem profética, negativo. O dom da profecia é uma coisa, a interpretação é outra. Ele está entregando naquele nível. Então disso ninguém questiona. Mas o pregador, olha, é muito importante. Veja bem, eu não estou falando
Contra, porque o pregador ele pode ser alegre ou não pode? Aleluia, o Senhor Deus está aqui. Ele pode empurrar versículo, ele pode dizer no meio da mensagem: quem pode dizer glória, sim ou não? A glória de Deus está entre nós, pode ou não pode? Agora ele não pode é querer mostrar que ele é o super espiritual, que a língua estranha dele é a melhor, que a língua estranha dele, que o rodopiar dele é o melhor. De maneira nenhuma. Então, o pregador, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, mas muito cuidado com o pregador carismático. Ele quer voltar a atenção apenas para ele, para si. Qual é o outro aí? O teológico. O teológico é o frio. O teológico, ele quer ser dono da razão da Bíblia. Ele quer mostrar que só quem tem conhecimento é ele. Ele quer encabular a igreja com termos teológicos, com citações de grandes teólogos. Ele vai beber na patrística, ele vai beber na filosofia, ele vai beber, até aula de português ele quer dar no púlpito. Não é assim? Ele quer ser o bambambam, o bichão. Ele quer ser... Aí tem gente que diz, meu Deus. Aí quem é da elite, quem gosta de coisa mais social, aí pronto. Até essas coisas, irmão, é para aula de teologia. Se eu for falar, por exemplo, dessas questões teológicas, eu vou entrar nelas. Agora, eu não vou tratar aqui, por exemplo, sobre a cristologia. Aí eu entro aqui, segundo os ebionistas. Fala o nome logo, porque ele não sabe nem quem é. Tem gente que não está sabendo nem como é o nome do vizinho da casa dele. Vai saber coisa lá do 3º século. Que besteira é essa? Não é assim? Queridos irmãos, eu quero falar dessa particularidade, dessa cristologia, essa essência da divindade cristofânica. Para com essa besteira, diz Cristo. Nosso Cristo, irmão, tem esse estudo aqui que diz que ele tinha 2 naturezas. Um diz, aí um chafudo, irmão, dizendo que é outra coisa. Aí não, quer encabular a igreja. Vai falar do Espírito Santo, ele diz, dentro dessa economia teológica, a questão da triunidade, dentro da pericorese, porque esse relacionamento, lá, deixa de besteira. Fala que nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e acabou-se a conversa. Pregador, meu irmão, é para proclamar a palavra de Deus. Qual é o outro? Motivacional. O motivacional, ele é o seguinte, ele não é herético. Tem alguns motivacionais que são heréticos, mas o motivacional que eu estou falando é aquele que pega os textos bíblicos e ele sobe no púlpito com a mensagem de motiva. Filipenses 4,13, meu santo. Ele diz que tudo eu posso, naquele que, eita, que aquela casa do teu sonho está chegando. Aí os irmãozinhos também, né? Aí dispara, meu Deus do céu, é a minha que está para cair, é a minha que está chegando. Ele é um motivacional, né? Assim, está errado? Não, mas ele só vai trabalhar no lado de motivar, de emocionar. Então, muito cuidado, é aquela coisa, irmão, quem é que não sofre? Olha, quem é que não sofre? Quem é que não tem dor? Quem é que não tem lágrima? Quem é que não tem depressão? Quem é que não tem angústia? Quem é que não tem sofrimento? Paulo diz assim, eu tenho o peso das igrejas e ainda eu sofro com falsos irmãos. Então, aí todo mundo que sofre, todo mundo que entra no culto, tem um problema, tem uma dor. E se eu for me valer disso, pastor Macedo, que é teólogo, se eu for me valer da dor do outro, se eu for me valer do sofrimento do outro, aí vocês vão chorar o tempo todo, né? Tipo, vocês podem observar, tem um hino na harpa cristã que é o hino mais importante para falar para a nossa alma. Não é assim? Se tu minha alma a Deus suplica. Hoje os crentes cantam isso aí, ele nem liga mais. Agora, do jeito que os cantores fazem hoje, eu sei a tua dor, está doendo demais. Não é assim? Está chorando por quê? Aí tu se acaba. Ai, meu Deus do céu. Mas no hino da harpa, que é tão lindo, tão bonito e bem feito, você não chora. Vocês já observaram isso? Então, nós vamos lá. Eu já passei aí. Qual é o primeiro? Bem forte, vamos pregar comigo. Qual é o primeiro? Carismático. Segundo? Teológico. Terceiro? E o quarto? O quarto é social. Ele não tem mensagem de evangelho. Ele só, queridos, a igreja não é mais igreja.
A igreja primitiva vendia as propriedades. Manda, primeiro ele vendeu o carro dele, para ver se ele vende. Ele não faz nada. A mensagem dele é só do social, para dizer que se preocupa com quem? Com os pobres. É o Judas. É o Jesus social. É o Jesus, vamos cuidar do neguinho, vamos cuidar da banquinha, vamos cuidar. Ele não cuida de nada. Mas tem muitos que o tema hoje é só o é o social. Não é isso? Ele mexe com a teologia da libertação, ele mexe com a teologia feminina, ele mexe com a teologia negra, e eu não vou entrar. O pregador contemporâneo, eu coloquei aqui, se vocês analisarem, os pregadores contemporâneos, a abordagem deles é conectando tudo da atualidade com a sua mensagem. Ele pega aquilo que é atual, aquilo que que está ligado aí à modernidade, e ele vai tentando adaptar. Isso é interessante aqui. Ele vai tentando adaptar essas questões aí da palavra de Deus, conectando com as coisas modernas. Qual é o outro pregador? O pregador missionário, é aquele que ele só prega missão, não é isso? Ele chega aqui no culto, nós temos que evangelizar, nós temos, até que é bom, não é errado, mas ele foca nisso, ele é um pregador missionário, ele quer o evangelho, ele quer atingir as regiões, ele é um missionário. Qual é o outro pregador? Apologético. Hoje nós temos muitos pregadores bons aí na apologia. Tem aquele César Cavalcante, não é assim o nome dele? César Cavalcante, quem mais? Quem? Me lembra aí, outro? Tem aquele outro pregador que pregou agora lá no Camboriú, como é o nome dele? Pregou lá. Tem vários pregadores hoje apologéticos aí. E tem os grandes estudiosos da apologia. Aí nós temos o pregador temático, é aquele que procura relacionar um versículo bíblico com um tema da atualidade, também faz isso. Temos o pregador narrativo, aquele que pega as histórias da Bíblia e ele começa a narrar, pode ser uma poesia, pode ser uma parábola, pode ser uma história de José, pode ser a história de um profeta, e aí ele cria aquele enredo naquela história, ele sabe como fazer bem direitinho. Tem um pregador assim. O expositivo é aquele que, na verdade, busca a centralidade do texto bíblico, extrai daquele texto, daquela perícope, daquela passagem. Perícope é passagem, irmão. Quando você vê perícope é passagem. Já estou também entrando na jogada. É passagem, é a passagem bíblica. Pronto, quando você pega a passagem bíblica, e aí você extrai daquele versículo, eu vou dar um exemplo aqui, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Pronto, eu vou falar sobre o grande amor de Deus. Olha, Deus amou o grande amor de Deus começa pela expressão de amar o mundo, independentemente de quem quer que seja. A prova do seu amor, ele deu o seu Filho. O resultado do seu amor, aquele que nele crê. Aí pronto, eu já fiz a mensagem expositiva aqui. Sabe aí nesse versículo. É isso que é a mensagem expositiva. Só que todos os pregadores do Brasil e do mundo falam da mensagem expositiva. Eu já analisei quase todos eles. Nenhum deles segue do jeito que eles ensinam no livro deles. Entenderam como é as coisas? E eu li um teólogo que disse que o melhor pregador expositivo é aquele que o povo recebe, entende a palavra e vai para casa feliz. Essa é a mensagem expositiva. Então, nós falamos aí desses pregadores. Agora, prestem bem atenção. Ouçam bem. Eu coloco aqui, por meio dessas análises, nós temos esses pregadores. Agora vem a pergunta: Pastor Ziel, qual é o melhor pregador para o senhor na atualidade? Qual o melhor pregador? Eu vou dizer para vocês qual é o melhor pregador. Para mim, o melhor pregador não é o que grita. Para mim, o melhor pregador não é o que rodopia. Para mim, o melhor pregador não é o que faz o barulho. Para mim, o maior pregador não é aquele que batiza 20 com o Espírito Santo num culto. Para mim, o maior pregador não é aquele que dá um lindo sermão expositivo, na regra da hermenêutica, da homilética. Para mim, o melhor pregador é aquele que a cada palavra que sai da sua boca, ele diz: Jesus salva. Jesus salva. Jesus salva. Toda essa multidão de crentes no Brasil, da Assembleia de Deus, a maioria vieram de pregadores de culto de rua, gritando nas avenidas: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva. Essa é a maior mensagem. Não tem outra mensagem, irmãos, não tem outra. E eu vou provar na Bíblia. Atos 16, 31, como é que diz? Crê no Senhor Jesus e será o quê? Salvo tu e a tua. Atos 4,12, e em nenhum outro. Pronto, o melhor pregador, olhe para cá. Se você pegar 25, 19 de Atos,
Quando as duas autoridades conversavam, aí um dizia assim: tem um camarada aí chamado Paulo, é muito culto, é muito intelectual, o homem, só que ele tem uma besteira na mente dele. Olha aí, irmão. Eita, irmão. Paulo não pregava filosofia, Paulo não pregava historinha, Paulo não pregava outra. A mensagem de Paulo era só uma. Qual era a mensagem de Paulo? Olha, tinha porém contra ele algumas questões acerca da sua própria. Olha como é que ele chama a fé de Paulo. Chamava ela de como? Superstição. Aí ele disse assim, e ele anda com a história aí do quê? De um tal Jesus. Olha aí, de um tal Jesus que ele afirma o quê? Como é que um homem como Paulo, inteligente como Paulo, culto como Paulo, capacitado como Paulo, ele andava só com essa história de Jesus. A boca de Paulo era só Jesus, a mensagem de Paulo era só Jesus, o sermão de Paulo era só Jesus. Jesus é quem salva, meus irmãos. Jesus é quem liberta, meus irmãos. Jesus é quem transforma, meus irmãos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, meus irmãos. Jesus é a paz, Jesus é a liberdade. Preguemos apenas Jesus. Não enrola não, meu santo. Agora o grande problema é que a igreja, o pessoal fala muito que tem pregador que tenta ludibriar a igreja, mas também a igreja, ela não gosta mais de pregador que fale de Jesus. Vou logo dizer a verdade para vocês, irmão. Só gosta de pregador, primeiro, que adivinha. Só gosta de pregador, só gosta de pregador que revela. Só gosta de pregador que dá chave. Só gosta de pregador que foba. O maior pregador, olhem para cá para você, pastor Zé, como é que eu posso ouvir o maior pregador? Não é quem fez seminário, que tem deles aí que fez seminário, não prega nada. Umas conversonas que é só lorota. Paulo diz em Gálatas, coloca aí, 11, 12, ele diz, o evangelho que eu prego, eu não recebi de homens. Oh, glória. Está aí, lê aí. Olha como é que ele diz, vai lá. O que ele diz? Bora. Porque o evangelho, eu não recebi nem aprendi de homem, mas por onde, irmão? Irmão, evangelho é quando Jesus entra. Evangelho é quando Jesus fala com você. Olha, quando o irmão está pregando, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Aí o pecador lá na rua escuta, o Espírito Santo leva a palavra, ele se converte. É Jesus se revelando a ele quem ele é. E dali para frente ele serve a Jesus com alegria. Então olhe para cá, o melhor pregador é quem prega Jesus. Diga comigo, o melhor, vamos lá bem forte, o melhor pregador é quem prega a Jesus. Não venha para cá pregar filosofia, que filosofia não salva. Não venha para cá com os teus argumentos, que teu argumento não vai valer nada. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1, 21, visto que, como pela sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes por onde? Mas não diz só pela pregação. Vamos lá, pega a tua Bíblia. Levante ela aí. Olha aqui. Eita, irmão, eu gosto da Bíblia. Aprove Deus salvar os crentes. Levante assim a sua Bíblia. Pela loucura de onde? Vamos lá, diga bem forte. Pela loucura de onde? Agora eu pergunto aqui à igreja, e o que é a loucura da pregação? É o evangelho. E o que é o evangelho? As boas novas. E o que é as boas novas? É a salvação. E o que é a salvação? É Jesus, gente. Olha para cá. A loucura está lá em 1 Timóteo 3,16. Ele desceu do céu, se fez homem, morreu, ressuscitou e vive para todos sempre. Quem glorifica, quem exalta. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, pastores. Um homem que ora
Um homem que ora, um homem que lê Bíblia, um homem que se consagra, um homem que busca a Deus, quando ele tem amor por Jesus, que ele fala de Jesus, a boca dele tem prazer, a alma dele tem alegria. Antigamente os pastores saíam visitando, não tinha crente, olha irmão, olha para cá, não tinha crente, não tinha ninguém, ele ficava numa casinha sozinho, só ele e a esposa, todo mundo criticando, todo mundo falando mal, ninguém queria saber de crente, ninguém queria saber de evangelho. Eu conheci um pastor aqui no Maranhão, o filho dele está aqui, ele dormia dentro do cemitério, comendo manga no cemitério, porque o povo da cidade não aceitava ele. Isso é amar evangelho. Hoje é fácil, o melhor hotel, o pregador, ainda tem pregador que bota banca. Esses pregadores que botam banca, que quer hotel grande, nenhum são crente, meus irmãos. Vou logo dizer para vocês, nenhum são crente, porque quem tem amor de evangelho, anda de casa em casa como Paulo, o coração dele chora por almas. Pode se zangar quem quiser, está lá em Atos 17, a Bíblia diz que o espírito de Paulo fazia o quê? Hein? Quando Paulo chegou em Atenas, o que é que o espírito dele fazia? Diga. Se revoltava de ver tanta idolatria na cidade. Qual é o pregador hoje que na hora que desce do avião ele se revolta com a cidade? Tem um, Clebson Bandeira. Esse ali eu vou tirar o chapéu para ele. Ele sai correndo atrás de alma. E ainda bota a gente também para correr, porque ele foi me buscar lá no hotel 2 da manhã. E aí quando eu fui saindo com a minha mala, ele disse: ó, o trem de alma, vamos agora lá. Vamos agora. E eu disse: vambora. Não é assim que eu não vou perder para galego bebo. Eu disse: é agora. Olha irmãos, aqui mesmo tem um irmão que trabalhava aqui comigo, o irmão Antônio. Ele anda sempre com o folhetim dele. Na hora que ele descia do carro, na fila do banco, na rua. Quem ama Jesus, meu irmão, ele não espera momento, ele não quer oportunidade. Ele aonde chega, ele quer ver uma vida salva. Ele quer o evangelho naquela pessoa. Levanta a tua mão e glorifica. Quem ama Jesus. Sabe qual é o maior pregador para mim? Hoje tem pregador, aqui tem vários pastores. Quem dos senhores aqui carregou caixa para dirigir culto na rua? Pronto. Quem correu no meio da rua para montar palanque, para ajeitar, levante. Era assim esses homens. Hoje tem deles que não podem carregar uma caixa. É dentro do carro, se zanga. Se você disser para ele fazer alguma coisa, ele se zanga. E os pregadores, nossa irmão, com a Bíblia dentro do carro. Tem deles que aí chega da feira, trabalha o dia todinho, já vai com a Bíblia dentro do carro. E a gravata no carro. Quando sai da feira, já vai direto para onde? Eu conheci lá em Rio Grande do Sul um irmão assim. Ele já sai do trabalho dele, a Bíblia já está dentro do carro, a casa. E aí antes dele chegar, ele vai ler aqui o textozinho dele, e aí monta. Quando chega no meio da rua, ele diz: pecador, você é uma alma sem Jesus. E aí começa a chorar: aí Jesus te ama, e Jesus te ama. Quando dá fé, aquela pessoa ali aceita Jesus Cristo. Aí vem para a igreja. Aí quando chega aqui, está o teólogozão que não evangeliza nada. Nunca ganhou a alma quando é na escola dominical. Aí ele vem, tinha um que eu dei fé um dia, estava na escola dominical, ele vinha com uns 20 livros. Aí eu disse: que é isso, irmão? Há uma questão muito séria que hoje nós estaremos debatendo aqui na EBD. Eu disse: desgraçado, não sabe de nada, é um besta. Irmão, quem tem amor pelas almas, o espírito é outro. Quem tem amor pelas almas chora pela cidade. Quem tem amor pelas almas chora pelo seu vizinho. O melhor pregador, olha para cá, o maior e o melhor pregador do mundo. Quando você olha as mensagens de Billy Graham, me diga se tem alguma coisa de difícil que você vê na mensagem dele. Me diga vocês. Eu já ouvi várias, tem? Não, é só ele dizendo: a cruz é a mensagem que salva, a cruz é a mensagem que liberta, a cruz é a mensagem, abra os portões. Aí quando abrir era uma multidão porque ele acreditava no poder do evangelho. Só quem acredita no poder, isso aqui é uma bomba, meus irmãos. Romanos 1,16, o evangelho é o quê? É o poder de Deus. Eu mesmo quando estou pregando, irmão, eu termino de pregar, eu só digo assim: tem alguém para Jesus, tem alguém que quer. Eu não faço ninguém, porque eu acredito que o evangelho é o quê? Diga bem forte: o evangelho é o quê? Diga bem forte: o evangelho é o quê? Vamos lá mais forte: o evangelho é o quê? O evangelho é?
poder. E se você ora, e se você se consagra, e crê que o evangelho é poder, quando tu abrires a tua boca, eita glória, eita glória, oh aleluia, oh aleluia. Se você pegar 2 Coríntios, capítulo, 1 Coríntios 2, 3, 4, Paulo diz assim: eu nada propus saber entre vós, senão o quê? Senão a Cristo o quê? O crucificado. E ele ainda diz mais: a minha palavra e a minha prega. Olha para cá, a minha palavra e a minha prega. Não. Em palavras o quê? Olha aí, ó. Palavras persuasivas. Irmão, hoje, olha para cá, e eu vou dizer para a igreja: tem irmãos e tem pregadores que eles sabem quais são as palavras que podem fazer vocês chorar. Você acabar de chorar. Tem crente que se eu falar 30 versículos aqui do nome de Jesus, ele não dá nem um glória a Deus. Se eu disser o plano da salvação, ele não glorifica a Deus. Mas eu nunca li na minha Bíblia que move aos céus quando a igreja grita ou corre. Eu nunca li na Bíblia que os céus se movem quando um pregador dá uma mensagem teológica. Eu nunca vi na Bíblia dizendo que os céus se movem quando um pregador faz fogo descer do céu. Mas eu li na minha Bíblia, lá em Lucas 15, que os céus se alegram com o quê? Quando um pecador se arrepende. Não é assim? Entendeu, pastor Gerson? Quando um pregador se arrepende, a maior alegria de uma festa não é só quando eu vejo os crentes batendo palma, ou correndo, ou pulando, porque tu já é salvo, meu santo. Sabe qual é o maior problema nosso? A igreja está cheia de crente salvo que é fazendo festa para crente salvo. É só festa, 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 festa. É festa, festa. E as almas estão nos cabarés, estão nos motéis, estão no reggae. Aonde mais? Na boca de fumo, nas facções, na feitiçaria. Elas precisam de Jesus. Aí eu estou aqui com a festona cara. 50 mil para a cantora, 100 mil. E as almas morrendo. Eu gasto com festa para ganhar pecador. Vocês podem observar aqui que eu gasto aqui com a igreja, os pastores. Nós gastamos com Neemias, que é mobilização para trazer almas. Agora, na hora que tem aqui festa, pastor, bora, bota o cantor aí, irmão. Qualquer cantor dá certo. Não é assim? Agora, para investir aquela cruzada de Billy Graham, aquilo ali era milhões para manter ela. Mas ele buscava o quê? Almas. Então deixa eu te dizer, o maior pregador para mim, meu irmão, é aquele que tem amor pelas almas e que prega o evangelho. Vamos lá. Primeiro nós temos um problema, vamos lá. Um problema que eu não vou me deter nele. Coloca lá o texto. O primeiro problema, eu vou ser breve aqui para encerrar. Olhe para cá. Nós temos um problema. Esse problema do verso 40, coloca o 40. Qual é o problema? Isso eu já expliquei. É o problema dos 3 dias e 3 noites. Como eu prego do texto, eu não posso fugir. Essa questão do problema dos 3 dias e 3 noites, há um debate. Primeiro, porque se você analisar pelo próprio texto bíblico, eles vão usar o argumento idiomático. Porque se vocês analisarem na Bíblia, a forma que os judeus computavam, como era que eles computavam? Se vocês analisarem, o próprio judaísmo, eles entendiam partes do dia como se fosse um dia. Isso. Eles pegavam, por exemplo, se vocês analisarem, as partes de um dia como sendo dias mesmos. Se vocês analisarem, vamos só ler essa referência aí, rapidamente. Gênesis 42, 17, Esté 4, 16. Só essas duas. Pegou o microfone aí? Vamos lá para poupar minha garganta. Vamos lá. E pô-los juntos em prisão 3 dias. Isso, vai. A outra referência, Esté 4,16. Vamos. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei,
e se perecer, pereci. Então a primeira questão é idiomática. Os judeus não computavam o tempo como nós computamos. Eles analisavam partes dos dias como sendo dias mesmo. Por exemplo, se vocês analisarem, eles não têm a contagem como nós temos. Aí tem um grande problema. Por quê? Porque se nós tentarmos resolver os 3 dias e 3 noites de Jesus dentro do calendário da forma judaica, não vai dar para nós porque dá mais dias. É assim? Esse é um problema. O segundo problema que nós temos é que alguns pegam literal. Dizem que Jesus morreu na quinta-feira. Então nós temos quinta, sexta, sábado. Deu quanto? 3 dias. Domingo pela manhã ele já está o quê? Ressuscitado. Mas aí prestem bem atenção. Toda a narrativa bíblica, inclusive o termo grego lá, deixa claro que Jesus não morreu na quinta. Jesus morreu na sexta-feira mesmo. Na sexta-feira mesmo. Então, se você pegar os dias literais, colocar isso aqui, você também tem um grande problema. Alguns estudiosos acharam tão difícil essa interpretação, que chegaram a dizer que essas palavras não foram ditas por Jesus, mas que na verdade se tratava de algo espúrio, não verdadeiro, que não foram citadas por Jesus, mas Jesus citou. Alguns dizem que essa palavra, essa expressão, se vocês analisarem ela, é melhor tomar ela no seu sentido como um todo, como um geral, como unidade. Assim como se usava pelos antigos a palavra universo, que falava do céu e da terra. Então eles dizem que nessa unidade geral, complementa-se esses 3 dias, de modo que não há essa dissonância. Então o debate aqui, ele é grande em cima dessa expressão. Mas qual é a ênfase? A primeira ênfase, olhe para cá, que aqui você vai ver o segredo desta noite. A primeira ênfase é sobre a ressurreição. Jesus disse, assim como Jonas ficou 3 dias e 3, assim também ficará o homem, o filho do homem, no seio da terra. Mas ele há de ressuscitar. Coloca Mateus 16, 21. Observem bem. Ele há de ressuscitar. Olha aí. Como é que diz? Vamos. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes. Isso. E dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Muito bem. Então você pode observar que a primeira ênfase aqui é na ressurreição. Diga comigo, ressurreição. Diga bem forte, igreja, ressurreição. Mais uma vez bem forte, ressurreição. Mais uma vez bem forte, ressurreição. Olhem para cá. Jesus estava dizendo que agora a base da pregação, o primeiro grande ponto de uma pregação seria o quê? A ressurreição. A ressurreição. Então, não há mensagem bíblica cristocêntrica se ela não começar com o quê? Com a ressurreição. Isso aqui é muito sério, gente. Ouçam bem. É que a base da igreja, da existência da igreja, é a ressurreição de Jesus. Mateus 28, 6, o anjo disse às mulheres, ele não está, porque já o quê? Imagine nós pregarmos um Cristo morto, imagine nós pregarmos um Cristo fracassado, imagine nós pregarmos um Cristo derrotado. Eu li de uma autora que ela disse assim, me diga, como é o teu Cristo? Ela disse, eu era budista, mas um dia eu li que o Buda morreu e continuou lá. Allan Kardec continua lá. Mas Jesus Cristo é o único que rompeu a morte. E ele vive para todo sempre. Só quem pode glorificar a Deus. A base da nossa pregação qual é? É a ressurreição. Paulo diz em 1 Coríntios 15, me parece que é o verso 4, coloca lá. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, pronto. Hoje tem uns pregadores de internet, pregadores de como é que eles chamam? O coaching, que eles dizem assim, olha, eu quero dizer para vocês que Jesus te ama. Nunca ande só com essa conversa, porque tem o Cristo, olha, tem o Cristo cósmico, tem o Cristo interno, tem o Cristo embelezado pela humanidade. Dave Hunt diz que conversava com uma pessoa e essa pessoa dizia, ele disse, você não quer aceitar Jesus? Ele disse, eu já tenho Jesus. Ele disse, eu já tenho Jesus.
Hoje todo mundo tem Jesus, irmão. Todo mundo canta a música de Roberto Carlos. Jesus Cristo, eu estou. Mas o Jesus, até Mahatma Gandhi gostava de Jesus. Só que ele não gostava do Jesus que pregava contra o pecado. Ele não gostava de Jesus que pregava contra a desgraça. Ele não gostava de Jesus que dizia para a mulher samaritana: vai chamar o teu e vem cá, porque a tua vida não presta. Eles não pregam Jesus, eles só pregam assim: Jesus não condenou aquela mulher. Ah, amados, a religião te condena. É assim? Cadê a Adiel? Fica aí. A religião te condena. A religião, hoje nós temos muita religião. Jesus não era religioso. É assim que ele fala. Eu fico só olhando na internet, meu Jesus. Jesus não era religioso. Jesus, amado, não é assim? Queridos, hoje a igreja é opressora. Hoje a igreja domina, os líderes estão dominando. Jesus era amor, A igreja fica semeando ódio. Jesus nunca condenou ninguém. Condenou não, lá vai. Agora tu tem uma de juízo, que agora é de juízo. Que ele só bota essa daí, vamos botar. Vê se os pregadores bota um negócio forte aí. Pronto, né? Cadê os dois pregadores? Bota pra cá, cadê ele? Bota aí, lá vai, olha pra cá. E apareceu Jesus no deserto da Judeia. Mateus 4,17. Arrependei-vos. Cadê? Tem dois pregadores. Eu vou mostrar aqui na Bíblia dois tipos de pregador. Cadê o primeiro? Quem é o primeiro? Cadê? Aqui, vai. ó. Já? Vai. Esse aí é o pregador Jesus. Escutem. Escribas. Isso. Fariseus. Era assim. Doutores da lei. Está escrito que se vós não vos arrependerdes de vossos pecados, Era assim. de vossas maldades, Era assim. de vossas teologias frias, de vossas tradições corruptas, Era assim. de modo algum entrarão no reino de Deus. Esse Jesus, irmão, a mulher chegava mais o marido, não era assim? Aí Jesus diz: tu está em adultério. É o Jesus que tu diz que ama ele, porque preste bem atenção, o Jesus que essa humanidade prega e que essa geração prega é o Jesus do oba-oba, que eles chamam Jesus da Nutella. É o Jesus sorvete, não é assim? É o Jesus açúcar. É o Jesus que é beleza. Vem ver se é Mateus 5, 28, 22. E aí, rapidinho, coloca bem, já que eu volto. Esse é o primeiro pregador. Pregador Jesus, diga comigo, pregador Jesus. Grita a igreja bem forte, pregador Jesus, vai. Olha o pregador que tu ama. Esses camaradinha que gosta de botar em mulher, pecar. A igreja não tem amor. Eu adulterei. E estão me matando. Jesus cria vergonha, cabra ruim. Se a lei diz que era pior encontrar no ato de, eu vou piorar a lei. Se tu olhar, cabra ruim. Meu Deus, lê aí, não sou eu não. Cadê? Tem um outro aqui, pega aqui. Esse dali de filho. Olha aqui. Dá para ler, lê bem aqui, bota, rápido. Olha, pode ler, lê aí, Douglas. Vamos, lê aí, rápido. Portanto, se o teu olho direito... Volta para lá, meu filho, volta para lá. Olha aí. Eu, porém, vos digo... Isso aqui é Jesus, não sou eu não. Eu, porém, vos digo... que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar... Se tu, olha, a lei dizia era só no ato. O João 8, a mulher chegou, vai Adriel, agora a músicazinha melódica, né? Aí ele, o Senhor Jesus viu aquela mulher aflita. Isso aí eu sei pregar também, irmão. Aquela mulher de dor. Essa cadeirinha, traz aí.
Que é assim que ele, né? Cadê? Me dá. Tem isso aí mesmo. Não é assim? Desse aí ele toca direto para eles. Não há condenação. Aí o jovem tudinho chorando. Essa alma humana que você tem, Jesus tem tanto amor por ela. Veja o que ele fez com a mulher pecadora. Filha, quem te condenou? Ninguém, Senhor. Oh, amada, querida de papai, nem eu também te condeno. Foi assim? Ele olhou para ela: cadê teus acusadores? Ninguém te condena? Disse: não, não, eu também. Agora vá para tua casa. E o quê? E o quê? Ele aprovou o estilo de vida dela errada? Ele não aprovou. Ele não aprovou. O Jesus, irmãos, era o pregador. Se vocês pegarem Mateus 26, ele condena todos os escribas, fariseus. Esse é o primeiro pregador. Jesus era o pregador. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Se vocês analisarem a Bíblia, Jesus era um pregador verdadeiro, sincero. Mas ele falou de um outro pregador, pregador Jonas. Vai, pregador Jonas. Vamos ver como é que o Jonas prega. Vamos lá, o Jonas, pregador Jonas. Povo de Nínive, vim para anunciar. Isso. Nunca bênçãos. Não trouxe mensagem de milagres. Ele trouxe não. Não trouxe mensagens de vitória. Não. Não trouxe mensagens boas para você, Nínive. Mas eu trouxe uma mensagem de morte. Foi. Muita morte. Andarei por 3 dias e anunciarei a destruição de Nínive. Foi assim. Eu sou Jonas, o profeta de Deus, o Senhor Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Temam, porque vim trazer destruição para Nínive. Nínive será subvertida, entre 40 dias será destruída. Assim diz o Senhor. Fique bem aqui agora, fique bem aqui. Aqui é o pregador Jonas. E aí, fica bem mais ali na frente. Vamos analisar aqui. Por que Jesus, pastores, pregadores, por que Jesus foi falar de Jonas como pregador? Preste bem, pastor Gesso. Jonas era um dos pregadores menores. Ele era um dos profetas menores. Jonas era filho de profeta. Só que Jonas, está bem aqui, Jonas foi o pior pregador do Velho Testamento. Foi. Ele disse, foi. Pastor Zé, por que ele foi o pior pregador? Jonas foi pregar fugindo, sim ou não? Jonas foi pregar reclamando de Deus. Foi ou não foi? E Jonas foi pregar sem querer que a cidade, meu Deus. E depois que pregou, insatisfeito, rebelde, teimoso, ainda discutia com Deus. É tão bom, senhores, que ele não usa a mensagem péssima do pregador, ele usa a mensagem dele. Ainda que o pregador seja fraco, ainda que ele esteja aqui na frente desmantelado, compromisso de Deus é com a sua palavra. Filipenses 1:17. Olha aqui o Jonas. O Jonas era... rapaz, é porque eu não vou ter tempo aqui para me mostrar tudo para vocês. Mas esse Jonas é um pregador ruim. Agora, o Jonas, primeiro, ele recebeu uma mensagem. Qual era a mensagem, Pádua?
de destruição. Ele pegou. Vai e destrói. Pronto. A mensagem de Jonas não era para ter milagre. Porque a mensagem dele era de quê? Então não tinha milagre, não tinha paz, não tinha tranquilidade. Era a mensagem de destruir. Pronto. E Jonas recebeu a mensagem. Foi enviado por Deus, mas ele foi reclamando o tempo todo. Coloca aí 4 primeiro, só para me ver de Jonas. Depois eu volto para cá. Vamos lá. Jonas, vai lá rapidinho, 4 primeiro. Correndo aqui, não encerrar. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. Como é que um pregador do evangelho vai ficar como? Ele não foi cumprir a mensagem, deu o furo dele, e ele ainda fez o quê? Zangou. Mas como é as coisas. Deus atirou ele lá do mar, o bicho velho ia morrer. Estava lá no inferno, clama de lá, aí Deus levanta, agora vai. Eu vou mesmo porque eu vou, mas não queria não. Pronto. Quando ele chega lá, ele prega sem gosto. Irmão, vou dizer uma coisa. A palavra de Deus, diz Isaías, ela tem poder na nossa boca e não volta vazia. Levanta a tua Bíblia, crente salvo, e dê glória a Deus. Aqui está o poder da palavra. Pregou. Mas quando ele começou, o que ele fez aqui? Gritou na cidade. A Bíblia diz claramente que até o rei, não é assim? Foi para a cinza, botou os animais para a cinza. Vamos todo mundo jejuar no saco. E a cidade ímpia, pecaminosa, em uma mensagem. Olha o poder da mensagem. Sem milagre, sem ânimo do pregador. O poder está nisso aqui, irmãos. Tem dia que a gente vem para cá sem o quê? Sem graça, sem fé, sem nada. A gente estuda e mexe quando dá fé não dá nada. Tem dia que a gente vai pregar com negócio de original, negócio de hebraico, negócio de grego. Os cantores dormindo tudinho. Mas tem alguém lá atrás, meu Deus. Não é assim? Que palavra. Que palavra. Meu Deus, que palavra. Jonas pregou ruim, Jonas pregou irado, Jonas pregou com preguiça, Jonas pregou num estilo velho errado. Mas Deus usou o que de Jonas? Vamos lá, Deus usou o que? Tem irmão que diz, pastor Aziel, eu vi agora na internet que o pregador fulano de tal é adúltero. E eu me converti com a mensagem dele. Mensagem dele não. Mensagem de Deus. Porque ele estava pregando a palavra de Deus. Agora, observe bem, bota lá o 1,17. Paulo diz que tem gente que prega a Cristo. Vamos lá, olha aí. Vamos lá, rápido, lê aí. Olha. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. Não puramente. Não é na pureza. Julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Eles queriam acrescentar problema para Paulo, só para causar inveja. Vai. Mas outros por amor. Sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Eita, glória a Deus. Vai. Mas que importa? Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira. Isso. Ou com fingimento, ou em verdade. Opa! Nisto me regozijo. E me regozijarei para ainda. Meu Deus, esses crentes velhos, esses evangélicos, o pastor é bandido. O pastor fugiu com a minha mulher. Não é assim? E tem deles que fogem ou não fogem? Compra fiado e não paga. O pastor no bairro deve até o Satanás. Ele deve todo mundo, até o Satanás. Porque tem um bandido que disse, olha, se ele botar o pé aqui, eu mato ele. E aí, um dia desse, o irmão disse assim, pastor, esse pastor é namorador, mas quando prega a Bíblia, ele tem uma unção. Não é unção não, irmão. É porque a palavra, ela é boa. Basta você ler ela. E quando você já começa a ler ela, ela já fala. Ela é a palavra de pregadores errados e mentirosos. Deus vai matar tudinho. Porque quem usa de engano não fica. Mas a mensagem, ela permanece poderosa. Quem acredita, quem dá glória a Deus? Olha para cá, igreja. Por que que Jesus usou Jonas, se Jonas foi um péssimo pregador? Jonas não foi bom pregador. Ele não amava de verdade.
Mas Jesus disse assim, olhe para cá. Irmãos, a cidade de Nínive não valia nada. Em 612 ela vai ser destruída. 1 século e meio depois que Jonas pregou. E quando Jesus aparece, ele disse assim, Jonas, eita irmão. Coloca lá o 41. Observem bem, olha aqui. Eu já vou encerrar, vou caminhar aqui, mas é porque hoje foi o jeito. Bora, meu filho, corre. Mateus 12, nós estamos lá. 12:41. Enganchou? Como é que diz? Vamos lá. 12:41, vamos lá, olha lá. Os ninivitas ressurgirão Olha, do irmãos, juízo. preste bem atenção. Depois de muito tempo, olhe para cá. Pastores, vamos pregar só o evangelho. Vamos pregar só o evangelho. Não vamos inventar história, não. Se Jesus curar, ele vai curar no meio da mensagem. Se Jesus salva, ele salva no meio da mensagem. Se Jesus quiser arrancar um paralítico da cadeira de roda, ele arranca na hora que eu estiver pregando. Eu tenho que me preocupar em pregar olha o tanto de tempo que passou. 1 século e meio depois que a cidade foi destruída. Tempos depois Jesus aparece. E quando Jesus aparece, ele não fez logo menção de Abraão, ele não fez logo menção de Jacó, ele não fez logo menção, ele disse assim, teve um rapazinho que pregou numa cidade ímpia, e a cidade toda, olha o que acontece, hein? Como é que diz? Se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas como é que se arrepende com um pregador velho miserável desse? Hein, pastor João Batista, é o quê? É a palavra. É o quê? É a palavra. Olha aqui, ele estava pregando sem graça, ele estava pregando sem ânimo, ele estava pregando sem alegria, ele estava pregando sem força, ele estava pregando obrigado. Mas quando ele gritava na rua, ainda tem mais. Olha para cá, eu vou dizer uma coisa para vocês, do jeito que eu estou pregando bem aqui, para vocês, se tudo é glória a Deus, amém. Se tudo não der, eu não estou nem aí para o teu glória. Porque tem pregador que ele está medindo um nível de espiritualidade pelo volume da zoada. Às vezes tu dá uma zoadona todinha, mas a tua língua é do tamanho da língua de um tio. E outra coisa, a gente conhece crente é pelos frutos, não é pelo barulho que ele faz. A gente conhece crente é quebrantado. É crente que chora e se arrepende. Oh, aleluia. Jonas pregou, e aí pronto, aí a mensagem entrou, e aí a Bíblia diz que todos fizeram o quê? Se arrependeram. Há teólogos engraçados que querem dizer que o arrependimento não foi sincero, porque 1 século e meio depois, Deus mandou destruir a cidade. Olha para cá, não sabe o que é Bíblia. Jesus disse assim, vocês sabiam que das cidades impenitentes que estão na Bíblia, Jesus não citou? Nínive, olha para cá, e ele diz assim, e os ninivitas, no dia do tribunal, no juízo, vão, irmão, olha o poder do evangelho, naquele dia, os que se arrependeram vão estar lá, eles se levantarão, olha ali, ó. Eles se levantarão e condenarão esta geração, porque no dia que Jonas pregou, oh, aleluia. No dia que Jonas pregou, eles se arrependeram. Pronto, 2 pregadores. Como é o pregador Jonas, pastor? O pregador Jonas é insatisfeito, o pregador Jonas é exigente. Agora tinha um pregador Jesus. Jesus estava agora com outro auditório. Você tem 2 auditórios, digam comigo para me encerrar. 2 auditórios. O auditório do ninivita, que não tinha bênção, que era estrangeiro, que não prestava para nada, todo tipo de miséria, todo tipo de pecado, todo tipo de desgraça. Vocês sabiam que é melhor pregar para um cabra velho ruim, ladrão, bandido, do que às vezes pregar para um crente? Irmão, tem crente que a gente está pregando, ele está errado, aquela vírgula que ele colocou ali. Tu é do diabo, desgraçado. Tudo tu fica aqui dentro, não é assim?
é chupando chiclete. Olha, eu vejo o crente aqui no vocal, eu vejo na banda, eu vejo... Irmão, nós temos um auditório péssimo. Aqui tem 2 auditórios. O auditório de Nínive, que o pastor entrou aqui, é um auditório que não tinha bênção, era um auditório que não tinha promessa, era um auditório estrangeiro, era um auditório pecaminoso, era um auditório cruel, era um auditório de bandido. Mas um pregador entrou correndo. E aí quando eles começaram a ouvir, é Deus, foram para a cinza, foram para o pó, se quebrantaram e se arrependem. Aí agora você tem Jesus em um outro auditório. Lá vai, auditório dos ninivitas e auditório de Jesus. O auditório de Jesus era seleto, era só teólogos de alto níveis que andavam atrás dele, escribas e fariseus. Eram judeus que tinham promessa, conheciam a Torá, conheciam a lei, mas não prestaram para nada. Tudo que Jesus pregava, o que eles faziam? Lá vai, olha o pregador. Quem era que estava pregando? Porque às vezes tem irmão que diz, pastor Zé passou por aqui, irmão, trouxe uma mensagenzona, mas nós não vimos o poder, nós não vimos a glória. Tu não viu porque eu não quis, que eu estou pregando é o evangelho, e a Bíblia diz que há poder no evangelho. Irmão, olha, os irmãos aí da internet também, se tu me convidar, pensando que eu vou fazer munganga, é essa mensagem aqui. Porque essa daqui é que faz tu se arrepender, cabra ruim. É essa daqui que faz tu chorar quando tu queres o céu. Aí pronto, eu vou mostrar Jesus pregando. Maior pregador da atualidade. Não tem nenhum pregador da atualidade que faz o que ele fez. Coloca bem em Mateus 11:5, rapidinho, bota aí, vê se não atrasa. 11:5. Olha o que diz aí, vamos lá, lê aí. Os cegos veem. Olha, esse era o pregador, lá vem Jesus. Olha aí o Jesusão aí, lá vem Jesus. Aí chegava aqui, pregava, terminado de pregar, eu agora vou orar por vocês. Aí quando ele estendia as mãos, o que é que acontecia? Os cegos veem. Olha lá, os cegos veem. Os coxos andam. Os leprosos são limpos. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. Eita! E o que mais? E aos pobres é anunciado o evangelho. Olha o pregadorzão. Quer ver mais? Mateus capítulo 11, 29 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Grita aí, todos vós que estáis sobrecarregados, oprimidos, e eu vos... Esse era o pregador. Coloca bem aí o 15:32, se não me foge a memória. Vai lá, 15:32 de Mateus, rapidinho, só para mim encerrar aqui. Como é que diz? Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. O pregador era esse aqui. Tinha amor, tinha paixão, tinha perdão, tinha misericórdia, tinha sabedoria, tinha graça, tinha milagre, tinha ressurreição, tinha vista aos cegos, purificação de leprosos. Quando você lê Mateus 9:2, ele perdoa o pecado. 9:6, ele diz: ninguém tem poder para perdoar pecado senão o Filho de Deus. Eu pergunto aqui à igreja para me encerrar: a multidão todinha aceitou a mensagem de Jesus? Fizeram o quê? Rejeitado. Fizeram o quê? Rejeitado. Mas Jesus pega um pregador e diz: assim como Jonas pregou o arrependimento, eu também estou pregando o arrependimento. Obrigado, irmão. Vocês dois pode ir e bota para pregar, que nem Jesus pregava. Agora preste minha atenção. Olhe para cá para me encerrar. Se Jesus, que fazia milagre, que fazia tanta coisa, o povo não quis, quanto mais nós. Quanto mais nós. Quanto mais nós. Agora deixa eu dizer uma coisa, coloca na tela, finalizando aqui. Bota lá. Qual é o melhor pregador, Zéu? Pastor Zéu. Diga bem forte. Qual é o maior pregador e o melhor pregador do Brasil e do mundo? Toda a igreja, para encerrar, o que prega o quê? Mais forte, aqui no púlpito também. Qual é o melhor pregador? É aquele que prega o quê? E eu tenho um conselho aos pastores daqui, aos pastores do Brasil. Nós não temos que ser preocupados em ser animadores de auditório. Nós não temos que ser preocupados em fazer show. Nós temos que pregar o evangelho do arrependimento. Levar as pessoas a sentir os seus pecados. Abrir a voz como Pedro. Arrependei-vos cada um de vós e crede em Jesus Cristo.
Em segundo e último lugar, o melhor pregador do Brasil e do mundo, coloca aí, é o que prega o quê? Pronto, meu irmão. Se você vê, vocês sabiam que a palavra pregação, que aparece lá no termo grego, é o querigma. O querigma era a mensagem tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Querigma. O que é o querigma, pastor Zéu? O querigma é a mensagem que envolve simplesmente a morte e a ressurreição. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Não prega outra coisa não, meu irmão. E outra coisa, só em você estar vivo e ter pecado perdoado é o maior milagre que acontece na tua vida. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Eu fico pensando, irmãos, eu tenho me preocupado muito, porque eu vejo assim, muitos crentes velho morto. Eu vejo muitos crentes frios, só se alegram em tempo de festa. Já vi aqui. É sinal de que tu não está vivo. E olhem para cá, Pedro diz lá em 1 Pedro 2,5, vós sois pedras vivas. Todo crente que sabe que Jesus ressuscitou e que Jesus está dentro dele, ele não tem morte não, meu irmão. Ele tem vida, porque o dono da vida dele está dentro dele. Quem aqui tem certeza que Jesus está aí dentro? E por que tu não dá glória? E por que tu não é vivo? E por que tu não sai pela rua pregando? E por que tu não canta com vida? Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas eu vou dizer uma coisa, eu vou continuar só falando isso aqui, para o arrependimento e para o quebrantamento. Eis que eu estou vivo, fui morto, mas vivo eternamente, e tenho a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1,18. Só quem glorifica a Deus. Então, o maior pregador, quando você vê pregador só contar história, para não fazer mal feito, espere ele terminar e depois vai para casa. Mas quando você vê um pregador pregando Cristo, a ressurreição, pregando arrependimento, glorifica a Deus. Olha, a mensagem tem que ser 100% Bíblia. Se não for, larga de mão. Agora, quando você vê um pregador dizendo Jesus salva, pode estourar em glória a Deus. Jesus glorifica, Jesus santifica, aí você pode. Tudo que for dele falar de Jesus, aí tu pode adorar a Deus. Esse é o maior pregador do mundo, o que anuncia que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e vive para todo sempre.